A nossa vida é uma aventura e saber vivê-la se torna uma arte para nós. Bom dia, Brasil. Boa noite, Japão. Vamos dar continuidade hoje à série Superando o Cárcere da Emoção. Olá, gente. Já vai entrando aí, já vai compartilhando a nossa live. Seja muito bem-vindo. Você que está aí entrando, já vai sendo compartilhador, tá bom? Dessa live que nós estamos aqui promovendo, que com certeza vai trazer muitos benefícios para a sua vida emocional, ok? Já vai compartilhando aí. Oi, gata. Ângela, paz do Senhor. Bom dia. Vamos lá, gente. Vamos entrando aí. Eu já vou aqui, ó, entrando. Já vou compartilhando também. Já entra e já compartilha, tá bom? Seja esse propagador desse conteúdo que tem com certeza ajudado a muitos. E hoje vai ser muito, muito bom. Vamos falar sobre coisas muito interessantes, muito importantes para a nossa vida emocional. E eu quero que você venha comigo, fique do início ao fim. Não esquece de compartilhar, ok? Seja no seu feed de notícias ou mandando o link para os seus amigos. Vou estar aqui colocando no meu celular aqui embaixo para poder olhar, acompanhar os comentários, porque às vezes aqui a gente não consegue, eu não consigo ver direitinho quem tá falando. Já vai falando de onde você está falando, já vai dando um alô aí, um oi para as pessoas que estão entrando aí. E é um prazer muito grande estar novamente aqui, dando continuidade a essa série tão maravilhosa, esse livro que eu tô lendo, que eu tô ruminando ele. É um livro muito bom e eu quero te encorajar, se você quiser mergulhar mais nesse tema, né, Superando o Cárcere da Emoção. Ele fala sobre várias coisas e eu te indico esse livro aqui de Augusto Cury. Ele é um psiquiatra e psicólogo também e com certeza só vai acrescentar na sua vida, assim como tem acrescentado na minha. E eu me baseio nele para poder aqui fazer a live e essa série tão maravilhosa que eu fiquei impressionada com a repercussão que teve essa live. Quantas pessoas me procuraram e agradeceram e disseram que foi muito bom para elas. E eu fico muito feliz, gente, desse feedback, de tudo aquilo que eu tenho promovido aqui através dos conteúdos que eu tenho trazido. Eu fico muito grata mesmo a Deus e a você que está aí sendo abençoado, sendo acrescentado na sua vida de alguma forma. Muito obrigada mesmo por você estar aqui, por você estar acompanhando essa live, estar comigo aqui. E eu só tenho a agradecer, tá bom? Gente, eu comecei a live falando de Genani. Bom dia, querida. Bem-vinda, bem-vinda. Eu comecei a live falando uma frase que tem no livro que eu gosto muito de frases reflexivas. Eu sou fã de frases reflexivas. E a frase diz assim: a nossa vida é uma aventura e saber vivê-la se torna uma arte para nós. E realmente é verdade, gente. A vida é uma arte. Nós precisamos saber vivê-la. Ela é uma aventura. Ela é cheia de surpresas, cheia de coisas que você não está esperando, que você muitas vezes nem imagina que vai viver, mas acaba vivendo. É uma arte realmente. Então nós precisamos aprender a viver essa arte. Aprender a aproveitar cada momento da nossa vida e aprender a lidar com as situações difíceis, com as frustrações do dia a dia. Porque muitas vezes, às vezes achamos que a frustração ela vem só de vez em quando, porque é uma grande... Não, nos frustramos o tempo todo. Vivemos, às vezes, decepções com pessoas que nós estamos ali tão próximos e amamos tanto. E esse é o curso da vida. Esse é aquilo que acontece na nossa vida. Isso não pode ser evitado. Mas nós podemos, sim, aprender a desenvolver o nosso emocional para que isso não seja tão intenso, o impacto ele não seja tão grande para mim e para você. Deixa eu ver aqui o pessoal falando. Carla, olá, Carla. Oi, boa noite, boa noite. Com certeza está no Japão, né, Ná? Michele colocou uma florzinha para você também, Michele.
Débora Vosqueles, bom dia, boa noite a todos. Oi, Rosana, Rosana na área também aí, seja muito bem-vinda. Gente, muito bom estar com você aqui e eu quero te encorajar a, se você não viu a primeira live sobre superando o cárcere da emoção, vai lá no meu canal no YouTube e confere, porque só tem coisa boa pra você, só tem coisas pra acrescentar, tá bom? Então vamos lá, vamos dar início realmente aqui. Eu já comecei falando algumas coisas, mas eu quero agora seguir aqui o que eu anotei, que é muita coisa pra falar, e eu faço um roteiro pra não me perder, certo? Porque senão a gente acaba perdendo aí o fio da meada, como minha mãe dizia. Então, gente, como essa vida nossa é uma arte, e ela precisa ser vivida, nós precisamos aprender a viver com arte, né, a nossa vida. Mas existem pessoas que têm grande poder e grande influência, por exemplo, nas empresas, grandes empresários, pessoas que têm poder aquisitivo muito grande, mas elas muitas vezes estão como meninos, como imaturos na desafiadora arte de viver. Pessoas que conseguem conquistar coisas que a gente fica impressionado, né, boquiaberto. Mas quando se trata da área emocional, você vê imaturidade, você vê, sabe, uma criança realmente, uma pessoa que não desenvolveu. Por que isso acontece? Já que essa pessoa, ela desenvolveu uma inteligência na qual ela conquistou coisas, mas na emoção ela não desenvolveu essa inteligência. Existem muitos porquês. Existem situações que a pessoa vive e que a pessoa, ela, às vezes, sabe, o famoso empurrar com a barriga. Você não aprende a lidar com aquela situação, você não quer lidar com aquela situação porque é uma situação desagradável, difícil, mas você precisa lidar. E é por isso que nós precisamos desenvolver a nossa inteligência emocional. Porque nós precisamos aprender a lidar com as frustrações, aprender a lidar com as situações difíceis. Para quê? Para nós amadurecermos na nossa área emocional. Não sermos adultos, mas crianças emocionalmente. Muitas vezes nós nos preocupamos tanto em conquistar bens, em conquistar status, em conquistar espaço profissional, e isso não tem nada de errado. Não tem. Você pode conquistar, você pode ser alguém relevante na área que você está desenvolvendo, e isso não é nada de errado, não tem nada de ruim. Mas a gente se preocupa tanto com isso, e acredito que a gente deveria se preocupar também na mesma intensidade e no mesmo entendimento de crescer na área emocional, de amadurecer na área emocional. Lúcia, boa noite. Silvia, bom dia. Oi, seu Cira, bom dia também. Oi, pastora Daniela, cheguei, bom dia. Beijo grande, gente. Para vocês que estão chegando, já vão compartilhando aí a live, tá bom? Seja esse compartilhador. Então não tem nada de errado você crescer profissionalmente, você ser alguém bem-sucedido, você querer ter um corpo sarado, querer ser fitness, não tem problema nenhum. Mas isso precisa também ter a mesma intensidade na área emocional. Porque muitas vezes crescemos em tudo isso que eu falei e nos atropelamos na arte de viver. Nos atropelamos nas frustrações, nas decepções, paralisamos, entende? E é importantíssimo desenvolvermos essa inteligência emocional dia após dia. Gente, não é algo que acontece no estalar de dedos, sabe? Eu vejo eu hoje, a minha vida, o meu eu, a pessoa que eu sou, mais madura, né? Hoje eu tenho 38 anos, não tenho vergonha de dizer a minha idade. Tenho 38 anos de idade e fico imaginando quantas e quantas coisas de oportunidades na minha vida que eu perdi, que eu deixei passar, que eu não consegui lidar com aquilo, porque simplesmente eu estava presa, sabe? Nas minhas próprias emoções. Eu estava cárcere das minhas emoções, porque eu era muito emocional. Tudo, aí eu vou falar mais na frente aqui, da questão da síndrome do tri-hiper, que o Augusto Cury fala que eu achei o máximo essa síndrome e que acontece muitas vezes com a gente.
Então eu era muito sensível. Eu sou uma pessoa muito sensível, naturalmente. Mas, às vezes, nós somos demais. Entende? E isso atrapalha a nossa vida. E eu vou falar mais na frente. Ok? Deixa eu ver. Tem muita gente entrando aqui. Rosângela, Graça e Paz. Oi aí, eu tô na área aí. A pastora Nilza também. A Thaísa. O Pio. Gente, muito bem-vindo. Já vai compartilhando a live aí, tá bom? Vamos lá. Então, nós estamos vivendo uma vida que nós entramos, né? Se nós entrarmos de cabeça nessa dinâmica do fast food, das informações rápidas, das informações que você tem, assim, por exemplo, meu filho quer fazer um trabalho da escola. Antigamente, quando eu queria fazer um trabalho da escola, eu tinha que ir na biblioteca, eu tinha que ter livros, muitos livros em casa. E hoje, você não precisa fazer isso. Você tem um arsenal no Google. Você vai lá, coloca lá o tema que você quer. Meu filho vai fazer um trabalho na escola, coloca lá o tema, traz, né? O Google traz muitas e muitas informações, muitos links de lugares que você pode encontrar aquele conteúdo, mas antigamente não era assim. Então, o fast food das informações é isso que eu estou falando. É aquela informação rápida, é a informação que te traz, tipo assim, você não precisa nem raciocinar, nem pensar. Você já tem ali a informação já toda pronta. E isso é bom até um certo ponto, mas também prejudica a gente. Esses dias eu peguei uns livros para ler, e eu estava lendo, eu estava lembrando de como eu gostava de ler livros da minha adolescência, e hoje eu não vejo, não são todos, lógico, mas eu não vejo muitos adolescentes e muitos jovens se inclinando para gostar de ler. Por quê? Porque a informação para eles está muito rápida. O celular, a internet, está tudo muito rápido. Para eles e para nós também. Tem gente que nem consegue acompanhar a questão dessa dinâmica tão rápida de informações. Mas isso não desenvolve, muitas vezes, a nossa vida, nossa inteligência, seja ela intelectual, seja ela emocional. E não conseguimos, muitas vezes, por causa dessa coisa rápida que nós queremos tudo rápido, nós queremos o feedback da pessoa. Se você mandou uma mensagem pelo WhatsApp ou por outra rede social, você quer que a pessoa responda logo, você quer que a pessoa já esteja pronta imediatamente, e você fica nessa ansiedade de viver essa coisa rápida, essa coisa fast food. E isso não é saudável para ninguém. Então nós precisamos entender que, para que desenvolvamos a nossa inteligência, seja ela intelectual, seja ela emocional, nós precisamos nos esforçar bastante e não permitir que essa era do fast food, ela seja para você a primazia de quê? De que tudo tem que ser daquela forma. E na verdade tudo não tem que ser daquela forma e não pode ser, ok? Nós precisamos aprender, e isso é algo que eu tenho falado aqui. Nós precisamos aprender a gerenciar os nossos pensamentos. Mas Patrícia, eu preciso que você me diga como é que eu faço. Aqui eu estou trabalhando, com você aqui que está assistindo essa live, que está acompanhando essa série, para que você comece a desenvolver um senso reflexivo, e a partir desse momento que você está trazendo essas reflexões para você, esses conhecimentos, esses entendimentos, você vai começando a desenvolver posturas que você vai trazer mudança para a tua vida, certo? Deixa eu ver o que o pessoal está falando. Nilza falou assim: é bom, mas infelizmente muitos não conseguem interpretar um texto. Muitos erros na escrita e mesmo leem mal. Exatamente. Por causa de quê? Por causa dessa falta de contato com a leitura. A leitura ela é importantíssima para nossas vidas. Ela nos desenvolve em todos os sentidos. Intelectualmente, na escrita, na fala. É importante, gente. Você que não gosta de ler, comece com livros pequenos, comece com coisas pequenininhas, e você vai aumentando, desenvolvendo até conseguir realmente pegar livros maiores e ler e entrar nesse mundo. É muito gostoso. Eu pelo menos, sou fã de livros. Michele falou assim: verdade, tudo está ficando muito robótico. Quando não acompanhamos, nos frustramos. Exatamente. Aí você fica frustrado. Você vê que, às vezes, as pessoas mais velhas, elas não conseguem acompanhar. Eu tenho coisas no meu celular que eu digo assim: filho, vem cá,
me ajuda aqui. Ele consegue. Ele consegue fazer, consegue desenvolver ali coisas que eu nem sei para onde vai. Por quê? Porque é a geração deles, a geração dessa informação rápida, da facilidade. Porém, isso se torna também algo que nos traz o quê? Limitações. Limita-nos. Então nós precisamos aprender a nos atualizarmos, sim, a termos essa iniciativa de querer aprender as coisas, querer aprender também as linguagens, mas ao mesmo tempo também ter a inclinação para o que é também saudável, como, por exemplo, a questão da leitura dos livros, né? Então nós precisamos ser gerentes, né? Gerenciar os nossos pensamentos. É importantíssimo isso que eu estou falando. Guarda aí essa chave, certo? Gerenciar os pensamentos. Você precisa aprender a gerenciar os pensamentos. Eu preciso aprender a gerenciar os pensamentos. Porque através dos nossos pensamentos, nós vamos sentir, nós vamos agir, nós vamos reagir. E isso vai trazer uma construção na questão da nossa personalidade. Tudo que nós pensamos, e aí eu falei semana passada, que na nossa infância nós estamos ali absorvendo as informações e desenvolvendo nossa inteligência. Aos poucos nós vamos desenvolvendo essa inteligência emocional, principalmente. E aquilo que nós estamos ali absorvendo vai construindo nosso caráter e a nossa personalidade. E vamos nos formando, né, cada vez mais pessoas que na infância recebemos ali aquelas informações. Como é importante você, mãe, você, pai, investir na vida do seu filho, você investir na vida emocional dele, você investir na intelectualidade dele. Para quê? Para que ele possa cada vez mais se desenvolver nessas áreas. Vamos ver o que o pessoal está falando aqui. A informação, a Angela está falando, a informação vem tão pronta e nem sempre é verdadeira. Exatamente, concordo plenamente. E muitos nem pesquisam, justamente porque não quer perder o tempo de procurar e pesquisar. Exatamente. Que era uma coisa que a gente tinha que fazer na época que a gente tinha que ir para a biblioteca, tinha que sentar, se debruçar, né, nos livros e pesquisar e ver aquilo, aquela fonte de informação, tudo era muito detalhado, né? Hoje não, hoje é uma coisa que nem sempre é verdadeira a informação que está ali sendo colocada para você. Olha só, outro ponto que eu anotei aqui, porque o livro também traz informações sobre pessoas dependentes químicos, sabe? Você que tem talvez uma batalha aí na sua casa com alguém que é dependente químico, não deixa de comprar esse livro, gente. É importantíssimo. Ele traz muita coisa falando sobre isso, sobre essa área. Mas pessoas jovens, por exemplo, que usam drogas continuamente, elas acabam queimando etapas da vida dela, porque elas vão, por causa dessa exposição às drogas, envelhecendo em suas emoções. Se tornam pessoas velhas emocionalmente. São jovens, corpos de jovens, mas velhos emocionalmente. Esse desgaste por causa desse uso contínuo de drogas acaba trazendo esse prejuízo emocional para a vida dessas pessoas. A Angela está falando também assim, e quando pulamos a fase da procura, perdemos também o aprendizado. Exatamente. Quando pulamos essa fase da procura, perdemos o aprendizado. É importantíssimo a gente entender isso. Nós não podemos queimar etapas. Nós não podemos permitir que os nossos filhos queimem etapas. Nós precisamos ser essas pessoas, esses encorajadores que vão estar ali encorajando os nossos filhos a serem cada vez mais melhores em suas vidas. Gente, quem está entrando já vai compartilhando aí, tá bom? Outra coisa importantíssima, eu falei dos jovens que se envolvem, né, com drogas, mas também pessoas, o mesmo acontece, esse envelhecimento nas emoções, com pessoas, com profissionais que têm uma sobrecarga de estresse muito grande. Sabe aquele estresse crônico? Então, pessoas que têm essa sobrecarga envelhecem também. E quando registra experiências na sua vida diária, momentos ali que vai viver, elas acabam contraindo, sabe? O encanto. A coisa não é mais a mesma. Você está tão cansado, você está tão desgastado, que você não olha com beleza mais as coisas pequenas da vida. Então, como é sério, como é
é importante nós atentarmos para o gerenciamento das nossas vidas emocionais. Não sermos mais escravos do curso deste mundo de quê? De fast food de informações, sabe? Coisas que te trazem coisas boas, sim, mas também prejuízos. Minha mãe costumava dizer assim, olha, tudo demais estraga. Minha mãe dizia sempre isso, olha, você exagerar em alguma coisa acaba estragando para você. É a mesma coisa do que eu estou falando aqui. Você pode usar como um álibi para você, mas que isso não venha a estragar, que isso não venha a prejudicar, porque quando é demais, acaba prejudicando e estragando a sua vida e a minha vida. E ninguém pode ser livre se for prisioneiro de si mesmo. Isso é fato. Se você for prisioneiro de si mesmo, você não consegue viver a liberdade que lhe é outorgada, que lhe é dada. Como é importante nós sermos livres dentro de nós, para que a nossa vida fora, aqui dentro está livre, a nossa vida fora flua, ela consiga dar aquela continuidade, ela não pare, ela não paralise, sabe? O Pio está falando assim, infelizmente essa vida virtual está dominando o mundo. Exatamente, porque é a tendência, né, Pio? A tendência de quê? De cada vez mais isso crescer. Mas nós precisamos saber gerenciar isso. E é isso que essa live tem proporcionado para você que está assistindo agora, você que vai assistir depois. A gente precisa aprender a gerenciar essas coisas. E começa aqui, gente. Começa aqui. Começa em mim. Eu não posso esperar que as coisas, né, a mídia, o jornal, me ensine isso. Eu tenho que procurar aprender. Eu tenho que correr para aprender. Porque se eu não fizer isso, ninguém vai mais fazer. Se você não se preocupar com você mesmo e com esse desenvolvimento intelectual, emocional seu, ninguém vai mais se preocupar. Então é importante você atentar para isso. Então quando você é prisioneiro no âmago da sua alma, além de você ter dificuldade de administrar os seus pensamentos, você não consegue administrar, você está lá preso naquela situação difícil, naquelas frustrações. Olha para a situação, as coisas estão acontecendo na sua vida, acaba acontecendo uma frustração, uma decepção, uma coisa difícil, sabe? Uma coisa delicada. Você se prende ali, você não consegue sair daquilo, sabe? Você acaba se tornando prisioneiro e você não consegue administrar os seus pensamentos. E você acaba esfacelando, você acaba destruindo o mais belo, que é a vida, né? É o viver, é a arte de viver. Por isso que quando alguém que passou por algum processo, por exemplo, de depressão, ou de ansiedade, ou de síndrome do pânico, quando acaba superando essas situações, elas se tornam mais inteligentes emocionalmente e elas conseguem ter mais resiliência quando acontece em outros momentos situações difíceis da sua vida. A pessoa se torna mais resiliente, a pessoa consegue lidar, a pessoa consegue enxergar de forma diferente, a pessoa não fica mais presa, sabe, a talvez coisas que estava, entende? E acaba aprendendo a gerenciar, acaba aprendendo a lidar com aquela situação difícil. Uma coisa muito interessante que eu gostaria aqui de ressaltar. Pessoas que... Eu falei aqui sobre o poder do perdão. Foi outra live também que muita gente assistiu. E se você não assistiu, vai lá no meu canal, assiste. Como é importante nós aprendermos a perdoar. Quando nós não conseguimos perdoar, nós queimamos muitas etapas da nossa vida. E nós paralisamos muitas vezes naquela situação. Nós nos prendemos e nós prendemos a outra pessoa que nós não conseguimos liberar o perdão, nós não conseguimos olhar para aquela pessoa e perdoar, sabe? Então, como é importante perdoar. E isso traz muitos malefícios nessa questão aqui das emoções, quando eu estou falando aqui sobre superar o cárcere da emoção. Você acaba se prendendo dentro de você mesmo numa coisa que você já poderia ter resolvido de quê? De decidir perdoar aquela pessoa, decidir perdoar a si mesmo, porque muitas pessoas não conseguem se perdoar, ficam presas em culpas
dizer assim, foi culpa minha, eu não deveria ter feito assim, eu não deveria ter agido dessa forma, e se torna prisioneiro daquela dor emocional, daquela situação difícil. E aí eu volto a falar sobre o ciclo da autossabotagem. E acaba em todas as áreas da sua vida se autossabotando. Porque não se engane, não se engane. Quando você não consegue lidar e gerenciar os seus pensamentos e suas emoções, você fica num ciclo vicioso e você não consegue sair daquilo ali. Enquanto você não tomar as rédeas de quê? Do gerenciamento dos seus pensamentos. Combater os pensamentos. Sabe, os pensamentos eles vêm para tentar te fazer acreditar em certas coisas que não são. Você acredita que é verdade aquilo, mas na verdade aquilo não é verdade. Aquilo é uma mentira que está te trazendo prejuízo. Mas por que chegou à tua mente aquele pensamento? Porque foi construído durante muito tempo. Talvez você ouviu de pessoas que moram com você, ou pessoas que você admira, que você tem como referência, como mãe, pai, ou às vezes não é nem mãe nem pai, mas outras pessoas. E você ouviu assim, nossa, você não consegue fazer nada. Nossa, você é tão lento. Você é tão isso, tão aquilo. Como é importante nós atentarmos para as palavras que nós falamos, por exemplo, para os nossos filhos. Ao invés de palavras depreciativas, falarmos palavras de encorajamento. Palavras que impulsionem eles a buscarem corrigir aquele erro, corrigir aquela falha e lidar com a frustração. Nós não vamos apresentar para os nossos filhos um mundo cor-de-rosa, um mundo perfeito, um mundo maravilhoso. O mundo, ele está aí. E nós precisamos o quê? Fazer com que eles aprendam a viver neste mundo. Mas eles aprendam primeiramente a olhar para si e a acreditar em si. Porque se eles não acreditarem em si, eles não vão mais acreditar em nada do que vão fazer, do que vão desenvolver, e isso acaba afetando todas as áreas da vida da criança, né? Mais tarde, adulto. Angela está falando assim, acaba ficando refém de si mesmo, exatamente, acaba ficando refém de si, ou seja, no cárcere emocional. Tá vendo aqui essa imagem aqui desse livro? É uma gaiola. E essa gaiola aqui, às vezes está com a portinha aberta, mas a pessoa está lá dentro porque ela não consegue sair dessa gaiola. Como um passarinho. O passarinho está lá. Se o passarinho vê que a gaiola está aberta, ele vai querer voar. Mas aqui é uma ilustração de quê? O passarinho, ele está dentro da gaiola. E a gaiola, ela está aberta, mas o passarinho não consegue sair. Porque ela está presa aqui. O passarinho está preso aqui. Entende? Vamos lá, vamos continuar aqui. Olha só que chave também eu vou falar agora. Preste atenção. A construção da inteligência. Como é que se dá a construção da inteligência? Como é que eu vou construir essa inteligência emocional? Como é que eu vou desenvolver a minha inteligência emocional? Psicóloga, por favor, me responde. Olha só. A construção da inteligência se dá através da capacidade de pensar. Pega aí, certo? Capacidade de pensar e de refletir sobre si mesmo. Essa capacidade de pensar e de refletir sobre si mesmo é fazer uma autorreflexão sobre suas atitudes, sobre a forma como você tem vivido, os seus objetivos de vida, o seu foco de vida, como é que isso está sendo desenvolvido dentro de você. A capacidade de analisar seus comportamentos. Nós não somos perfeitos, nós somos vulneráveis, nós vamos falhar, errar, mas o mais importante de tudo isso para se destacar nesta manhã do Brasil e nessa noite do Japão, é assim, certo, eu errei, eu falhei. O que eu posso melhorar nesse comportamento que eu tive aqui? Como é que eu posso transformar isso? Como é que eu posso mudar esse comportamento na minha vida? Gente, eu tô falando aqui, tô dando essas chaves para vocês, mas entenda, não são coisas simples, mas são decisões. Se eu decido seguir isso, se eu decido viver isso, eu vou com certeza melhorar a minha qualidade de vida emocional e vou construir e vou desenvolver essa inteligência emocional. Então, a capacidade de pensar e refletir sobre si mesmo, a capacidade de analisar os seus comportamentos,
de perceber as suas consequências. Quando você tem um comportamento e aquele comportamento tem consequências para outra pessoa ou para você mesmo, você para analisar, você para refletir e para corrigir. Isso é construir a inteligência emocional. Perceber suas consequências e capacidade de se colocar no lugar do outro. A empatia, a compaixão, importantíssimo ser desenvolvido para que a construção da inteligência possa ser construída ali, a inteligência possa ser construída, ficou redundante aqui, mas a inteligência seja construída, seja desenvolvida. Nós precisamos nos colocar no lugar do outro. E aí eu entro novamente na questão do perdão. Quando você decide perdoar, você também está se colocando no lugar do outro, entendendo que ele falhou, que ele foi falho, ou você falhou, ou ele falhou, mas que quando me coloco no lugar do outro, eu estou entendendo que ele não é perfeito, ele vai falhar. Em algum momento da sua vida ele vai falhar. Então eu também falho. Ele falha, eu também falho. Aí eu me coloco nesse lugar e eu tenho mais facilidade e aprendo a perdoar. Decido e aprendo a perdoar, entende? Então, a capacidade de se colocar no lugar do outro também constrói nossa inteligência emocional. A capacidade de se autocriticar. Mas o autocriticar não é se autopunir. Porque muitas pessoas dizem, eu sou burra mesmo, eu sou assim mesmo, nada vai mudar na minha vida, então eu não tenho jeito. Essa autocrítica não é você tá se mutilando, você tá se colocando como alguém lá embaixo, sabe? Sendo que não é assim. O se autocriticar é entender que, como eu falei aqui, essa capacidade de pensar e de refletir sobre si mesmo, de analisar o seu comportamento, de ver o que foi danoso, o que foi bom, o que foi ruim, e você desenvolver isso cada vez mais. Você se autocriticar de, não, realmente aqui, nessa área aqui, eu ainda preciso desenvolver coisas que eu não estou conseguindo desenvolver. O que eu preciso fazer para melhorar isso? O que eu preciso desenvolver nessa área para que eu possa melhorar, sabe? Seja no meu ambiente de trabalho, seja, por exemplo, aí você do Japão, que está aí no Japão, que trabalha em empresas, que trabalha em grandes empresas, e você acaba que tem dificuldade muitas vezes em alguma área, em alguma situação de algum setor específico. Aí você já se sente incapaz. Não, nossa, que é isso? Eu não consigo nem fazer isso. Eu não consigo nem desenvolver essa área aqui na minha vida profissional, sabe? Muitas pessoas no Japão vivem essa pressão muito grande dentro das empresas. E os chefes, muitas vezes, fica, sabe, puxando de você, exigindo de você que você tem que melhorar, e aquela pressão vem, aquela preocupação, você vai para casa, você deita na sua cama e você não consegue ali desligar porque você está tão preocupado com aquilo, mas você na verdade não está preocupado se autocriticando, querendo melhorar, querendo ver qual área, você às vezes está se punindo, você fica se punindo o tempo todo, e isso não é saudável, não é punir, é autocriticar de que eu preciso melhorar nessa área aqui. Eu acho que eu estou falhando aqui, nesse setor aqui. Ou até mesmo ter o feedback do próprio chefe. O que eu preciso melhorar? O que você acha que eu preciso melhorar? E a pessoa, ou um amigo que está trabalhando com você, alguém que você confia, sabe? De dar esse feedback é importantíssimo. Você precisa aprender a se autocriticar e a não entrar na autopunição. Diferencie autocrítica de autopunição, ok, gente? Outra coisa, a capacidade, de reconhecer seus limites, até onde eu posso ir. Eu falo muito isso para os meus pacientes. Até onde eu posso ir. Até onde eu consigo ir. Mas não é algo de tipo assim, não, eu não consigo ir muito longe. Porque nós conseguimos, quando nós queremos algo e nós nos propomos a fazer algo, nós conseguimos ir muito longe. Mas é assim, até onde eu posso ir, porque às vezes a pessoa se empolga e vai além daquilo que pode e acaba o quê? Se cansando, se estressando. Mas eu preciso aprender a conhecer os meus limites. Qual é o limite aqui que eu tenho que
que ter aqui nesse ambiente aqui. Seja nas minhas amizades, seja em outro ambiente, um ambiente de trabalho, um ambiente, por exemplo, de igreja. Até onde eu posso ir? Você tem que ter o seu limite. Deixa eu ver aqui as pessoas falando. Exatamente, nossa mente que controla tudo na nossa vida. Exatamente, nossa mente controla tudo na nossa vida. É verdade, exige muito, que cansa. Exatamente, acaba exigindo muito de você, essa questão do trabalho que eu estava falando, né, das empresas aí. E isso cansa. E você precisa, também, uma coisa também muito importante, você está ali no seu ambiente de trabalho, está exigindo algo de você ali, beleza. Quando você chega em casa, tenta se desligar desse ambiente de trabalho. Tenta esquecer um pouco, sabe? E viver ali o seu momento na sua casa para descanso, para recarregar as energias, as baterias, para o outro dia você conseguir dar o seu melhor. Entende? É importante isso. Carla tá falando, já passei por isso. Rosana falou assim, o ruim é quando a pessoa ao lado te critica. Mas aí também você precisa aprender a ouvir. A ouvir, se a pessoa está criticando de forma para realmente te prejudicar, você tem que também aprender a lidar com isso. Sabe? É ouvir aquilo ali, mas não absorver. É ouvir a crítica, mas não absorver para se sentir ofendido. Entende? Que eu vou falar mais na frente aqui. É importante a gente atentar para isso. Sobre a questão da ofensa. Muito importante, que eu vou falar mais na frente aqui, ok? Na síndrome do tri-hiper. Outra coisa importantíssima. A gente precisa reconhecer os nossos limites e dar respostas maduras para elas. Para os limites, para eles. Para as suas frustrações, sabe? Eu preciso reconhecer meus limites e dar respostas maduras para as minhas frustrações. Eu preciso desenvolver isso, para poder desenvolver, construir a minha inteligência emocional. Outra coisa, educar, que é algo que, por exemplo, você pai, você mãe, tem feito hoje. Eu tenho 2 filhos, tenho um menino de 13 e uma menina de 3 anos. Eu estou nessa arte de educar. E não é fácil, não é simples, é um desafio, certo? Mas educar, querido e querida, não é informar. Vou pegar aqui um quadro, vou colocar todas as informações. Você decore aí, filho, você decore, filha. Se vire, não é assim. Eu não vou dar uma enxurrada de informações para o meu filho e para minha filha. Eu vou formar um pensador e uma pensadora. Eu vou formar pensadores, eu vou levar eles a refletir. Que é o que eu e meu marido, nós fazemos bastante isso. A gente não diz assim, filho, tem coisas que a gente coloca limites, lógico. Porque eles não têm maturidade e eles não vão conseguir saber até onde podem ir. Mas existem coisas que a gente senta e que ele precisa entender naquele momento. E aí vai levando a pensar, a refletir, a entender o porquê daquilo. Preste atenção. Vão existir coisas que não vai entender mesmo. E você precisa tomar a frente disso e dizer não e pronto. Ah, mas um dia você vai entender. Muitas coisas que eu não entendi na minha adolescência, na minha juventude, minha mãe fazia, minha mãe se colocava ali, né, como autoridade na minha vida, ela simplesmente dizia não e pronto, e cabia a mim obedecer. Mas eu não entendia. Hoje eu entendo. E eu digo a ela, mãinha, eu chamo ela de mãinha. Mãe, eu entendo muita coisa. Hoje eu entendo muita coisa. Porque hoje eu sou mãe e eu sei por que ela estava fazendo aquilo ali. Entende? Então, a gente precisa formar pensadores. Homens e mulheres que saibam pensar e que não sejam máquinas de informações. Olhe como é importante isso. E aí nós, diante dessas chaves que eu estou trazendo para você, nós entramos em outro ponto aqui, que é importantíssimo. Eu e você, nós aprendemos a dar respostas inteligentes em situações de tensão. Nós precisamos desenvolver essas respostas inteligentes para quê? Para nos guardarmos o relacionamento ali, né, da pessoa que você está ali lidando com ela, e também desenvolver, construir essa inteligência emocional. Nós precisamos
aprender a responder de forma inteligente. E é necessário desenvolver essas funções da inteligência. E são funções importantíssimas para a nossa vida. Porque isso vai ser como uma vacina para a gente. Uma vacina segura para que a gente não entre nesse cárcere emocional. Respostas inteligentes em situações de tensão, em situações difíceis. Mas como é que eu faço isso? Vamos entrar agora na síndrome do tri-hiper, que é algo que você talvez se identifique aí em algumas coisas, e por isso é importante você desenvolver para que essa síndrome do tri-hiper não aconteça na sua vida diária, no seu local de trabalho, na sua família, na sua casa, e você desenvolva, construa do que eu falei aqui, né? Eu vou só retomar aqui rapidinho. A capacidade de pensar e refletir sobre si mesmo, a capacidade de analisar seus comportamentos, de perceber suas consequências, a capacidade de se colocar no lugar do outro, né? Empatia, a capacidade de se autocriticar e não de se punir, a capacidade de reconhecer seus limites e dar respostas maduras para as suas frustrações, ok? Vamos falar um pouquinho agora sobre essa síndrome do tri-hiper, que esse livro aqui ele traz e é muito bom, muito reflexivo para a minha vida e para a sua vida. Onde ela está falando assim, verdade, educar é um desafio, exatamente, todos os dias. Vamos lá. Essa síndrome do tri-hiper tem gerado diversos tipos de cárceres emocionais na minha vida e na sua vida. E são 3 funções importantíssimas para mim e para você, que vai construir a minha e a sua personalidade. Mas essa síndrome do tri-hiper, são 3 coisas importantes na nossa personalidade, que constroem a nossa personalidade, mas que acabam sendo desenvolvidas de forma exagerada. Quais são elas? Hipersensibilidade emocional, hiperprodução de pensamentos e hiperpreocupação com a imagem social. Pega aí, gente, pega aí. Hipersensibilidade emocional, uma pessoa altamente sensível. Hiperprodução de pensamentos, uma pessoa que pensa muito, pensa além daquilo que deveria pensar. E a hiperpreocupação com a imagem social, com o que você vai refletir para as outras pessoas, mais do que o que você mesmo é e que reflete para você mesmo. Então vamos falar um pouquinho dessas 3. A hipersensibilidade emocional, ela faz com que uma pessoa, ela viva a dor dos outros, ela se preocupe com todo mundo, com tudo, menos consigo mesmo. E essa pessoa, por agir dessa forma, acaba sofrendo intensamente quando é o quê? Ofendida. Sabe aquela pessoa que você fala qualquer coisa e a pessoa se ofende por pouco? A pessoa se ofende porque você não falou direito com ela. Não, ela não falou comigo direito, aí se ofende já, né? Nossa, ela deve estar chateada comigo, com raiva de mim, aí já se entristece, já se magoa, já fica ali rancorosa, entende? A pessoa se preocupa com todo mundo, se preocupa com tudo, mas quando se trata de você mesmo, não existe essa preocupação. E acaba sendo frágil nisso. Tudo que ouve, tudo que vê, absorve para si, como se estivesse sendo uma armadilha, por exemplo. Então armando contra mim, se ofende com muita facilidade. Então essa hipersensibilidade emocional acaba trazendo pessoas para o cárcere da emoção. Acaba prendendo você em cárceres emocionais que são desnecessários. Porque, gente, se a gente aprender a lidar com essa questão da ofensa, a gente vai viver tão bem. Não se ofender com qualquer coisa. Na verdade, tentar nem se ofender. Tentar não absorver. Eu sei que não é uma mágica, né? Não é uma coisa assim, consegui, sabe? Mas é uma coisa que tem que ser desenvolvida. Essa hipersensibilidade acaba trazendo prejuízo para os relacionamentos. E principalmente para você mesmo. Então, nós precisamos aprender a lidar com as críticas, com as situações difíceis, não deixando que a hipersensibilidade tome conta
da minha vida e da sua vida, ok? A hipersensibilidade emocional. O segundo, hiperprodução de pensamentos. O Augusto Cury, Dr. Augusto Cury, ele fala muito sobre a síndrome do pensamento acelerado. Sabe quando você pensa demais, você passa o dia pensando demais, pensando em coisas até desnecessárias, e você acaba, vai dormir e você não consegue nem desligar porque está pensando tanto? É a famosa síndrome do pensamento acelerado, que vai gerando o quê? Uma fadiga excessiva, devido ao roubo de energia. Porque quando você pensa demais, aquilo ali vai roubando a sua energia. Porque você pensa, você vai sem... Lembra que eu falei semana passada? Você pensa, você vai sentir. Então, quando você pensa, você vai sentir, vai roubando a sua energia ali. Aí você vai se comportar de acordo com o que você está sentindo. A sua energia cerebral, ela vai acabando assim, rapidinho. Por quê? Porque provocou muitos pensamentos, aí trouxe ansiedade, trouxe falta de concentração, o déficit de concentração, déficit de memória. Aí você fica insatisfeito, porque você tá tão, assim, cansado, a energia foi embora completamente, você acaba ficando o quê? Insatisfeito diante da sua rotina. Você já acorda mal-humorado já, chateado, porque o dia vai começar e vai ser a mesma coisa. A enxurrada de pensamentos, o roubo de energia aí, por causa da enxurrada de pensamentos. Gente, como é sério e como é importante nós atentarmos para isso. Está faltando já 14 minutos para terminar já. Vamos correr aqui. O terceiro, a hiperpreocupação com a imagem social. Sabe aquela pessoa que faz com que alguém espere sempre muito dos outros e aí você se afeta com o que dizem, com o que pensam. Você se preocupa tanto com o que a pessoa vai pensar de você, com a sua imagem para outra pessoa, que isso acaba afetando a sua área emocional, a sua vida. E você acaba nas pequenas rejeições, porque vai acontecer. Alguém não vai gostar do seu jeito, alguém não vai gostar da sua forma de falar, ou não vai querer estar perto de você porque talvez não tenha tanta empatia com você, não se simpatize tanto com você. E você, por causa dessa pessoa que não está te aceitando, você acaba entrando numa rejeição, sabe? E você fica tão mal que aquilo estraga o teu dia, que aquilo estraga a tua semana, você não consegue mais... Ai, porque fulano não gosta de mim. Fulano não gosta do que eu faço. Por que ele não gosta? Porque eu quero tão bem pra ele, ou eu nunca fiz mal àquela pessoa. Mas, gente, vai ter pessoas que não vão gostar de você. Aí o mundo vai acabar? Não pode. Não deve. Entende? Você tem que agir educadamente, agir inteligentemente. Dê o que você tem. Você é uma pessoa educada? Dê educação. Você é uma pessoa empática? Dê empatia. Você é uma pessoa que gosta de ajudar os outros? Continue fazendo isso. Não deixe de ser você. Mas não deixe que essa rejeição de alguém, essa pequena rejeição, traga para a sua vida danos emocionais. E que paralise você e que você não consiga viver a sua vida porque simplesmente a outra pessoa, ela não te aceita do jeito que você é. Entende? Então, essas três áreas emocionais, essas três funções importantes na nossa área emocional, na nossa personalidade, a hipersensibilidade emocional, a hiperprodução de pensamentos, a hiperpreocupação com a imagem social, acaba trazendo danos imensuráveis para a nossa vida emocional. E isso atrapalha nossos relacionamentos, isso atrapalha a nossa produção. Quando você se preocupa tanto, por exemplo, com que o seu, lá no Japão, né, o seu Sachou, pensa ao seu respeito e você fica preocupado demais, querendo que a sua imagem seja perfeita para ele. Gente, ninguém é perfeito. Ninguém. Nós somos vulneráveis, suscetíveis a erros e vamos falhar em algum momento da nossa vida. Mas aí entra a construção da inteligência. Eu vou refletir, eu vou me autocriticar, eu vou melhorar, eu vou mudar, eu vou ser empática,
sabe? Eu vou desenvolver isso. Pra quê? Pra eu melhorar dentro de mim e melhorar os meus relacionamentos. Porque se eu não tô bem aqui dentro, se eu tô sendo cárcere da minha emoção, se eu tô sendo hipersensível, se eu tô deixando a enxurrada de pensamentos vir e dominar aquilo que eu sinto, eu vou me prejudicar. Nos meus relacionamentos, no meu local de trabalho, com a minha família, dentro da minha casa. Se eu não consigo lidar comigo mesmo, né, com relação às minhas emoções e com relação àquilo que eu sinto, que eu penso, eu vou, quando for me relacionar com meu esposo, quando for me relacionar com meu filho, e com a minha filha, por exemplo, aqui eu, no caso, eu vou, de alguma forma, expelir aquilo que está dentro de mim. Vou colocar para fora o que está dentro de mim. E se eu estou insatisfeita, se eu estou chateada, se eu estou preocupada com aquela rejeição que eu tive de alguém que eu não queria que me rejeitasse ou que me criticasse do jeito que criticou, eu não vou conseguir lidar com as outras coisas. Eu não vou conseguir desenvolver as outras áreas da minha vida. Então é importante nós aprendermos a gerenciar a nossa vida, os nossos pensamentos. Pessoas com essa síndrome são ótimas para todo mundo. A pessoa que é hipersensível, que se preocupa só com os outros, é quando se trata dela, ela já não é tão preocupada assim e acaba se ofendendo facilmente. Ou a enxurrada de pensamentos, hiperprodução de pensamentos, ou a hiperpreocupação com a imagem social, de se preocupar muito com o que as pessoas estão pensando de você. A pessoa tem que ter uma imagem perfeita de você, quando na verdade não existe isso. Elas são ótimas para todo mundo, mas para elas são péssimas. Porque elas possuem menos defesas, elas se tornam mais expostas a transtornos emocionais, como por exemplo a depressão, a ansiedade. Quantas e quantas pessoas, porque aconteceu algo na sua vida, você se pune tanto por aquilo, ninguém mais teve culpa a não ser você. Ninguém mais presta. Não, todo mundo presta e você não presta. Entende? E isso acaba expondo você à vulnerabilidade de transtornos emocionais, que vão te trazer prejuízos, danos. Por isso nós devemos ter essa preocupação de quê? De que os nossos pensamentos, eles precisam ser gerenciados. Lembra que eu falei no início? Gerenciar os pensamentos. Aprender a filtrar os pensamentos. Eles vão vir. Eles não vão deixar de vir. Os pensamentos, eles vão chegar até mim e até você. Mas o que eu vou fazer? Eu preciso passar uma peneira. Eu preciso peneirar esses pensamentos. Eu preciso combater certos pensamentos que vão me trazer danos e prejuízos. Eu preciso trabalhar essa síndrome do tri-hiper. Eu preciso parar de ser tão sensível. Ou parar de ser tão preocupada com o que as pessoas vão pensar de mim. Eu preciso passar essa peneira nos meus pensamentos. Eu tenho que fazer isso. Sabe? Os nossos pensamentos vão determinar o que nós sentimos. A gente já falou aqui, estou repetindo aqui. E determina também o que vai ser registrado na minha memória. Eu penso, eu sinto, eu registro na minha memória, eu me comporto, refletindo aquilo que eu estou sentindo e o que eu estou pensando. E isso vai o quê? Sendo um ciclo. Vai se tornando um ciclo repetitivo. Enquanto eu não romper, enquanto eu não gerenciar, enquanto eu não aprender a lidar com essa síndrome, por exemplo, do tri-hiper e com esses pensamentos que tentam trazer danos emocionais para mim, eu vou continuar no mesmo ciclo. Nilza falou assim, e que prejuízo, as pessoas acabam se aprisionando na culpa, só uma cura espiritual para ser livre e deixar de se culpar. Muitas pessoas, pastora Nilza, buscam a espiritualidade e como é importante, sabe? Como é importante. Eu mesma, eu busquei em Deus, sabe, a ser livre desses fardos. E, graças a Deus, hoje eu tenho tido essa cura na minha vida dia após dia. Rosana falou assim, eu tinha muitos pensamentos acelerados. Hoje eu tenho ansiedade, mas agora pensar menos. Aliás, meditar e ouvir música antes de dormir. Olha que legal que Rosana está fazendo. Realmente ajuda bastante, porque você desfoca dos seus pensamentos,
aquilo que eu falei já acho que foi na live de ansiedade. Deixa eu ver aqui a hora, gente, senão eu vou passar. Na live de ansiedade, sobre a questão do manejo da respiração, do exercício de respiração. Antes de dormir, faz o exercício de respiração. Você está com um pensamento muito acelerado? Faz exercício de respiração. Gosta de ouvir uma música? Ouve música, sabe? Antes de dormir. Fica meditando ali. Você gosta de ler um livro? Vai ler um livro. Desfoca dos pensamentos. Desfoca. Porque aí você vai conseguir realmente trabalhar eles dia após dia. Gente, é um trabalhar árduo dia após dia isso. Mas aí você vai vendo, quando você vai, né, dando esses passos, tomando esses posicionamentos, você vai vendo esse desenvolver. E como é gostoso você ver esse desenvolver. Como é gostoso você sentir esse amadurecimento emocional chegando na minha vida e na sua vida. Gente, é maravilhoso. E eu digo a você, vale a pena. Não deixe de fazer isso. Não deixe de aprender. Essas lives estão sendo essas ferramentas para vocês aqui. De aprender a gerenciar as emoções, os pensamentos, certo? Então, para finalizar aqui, que vai dar continuidade na outra live também, para se ter uma boa qualidade de vida, é importante, primeiro, o quê? Cuidar dos pensamentos. Então, a sua preocupação hoje, o seu objetivo, o seu foco de sair dessa live hoje é pensar assim: eu preciso gerenciar os meus pensamentos. Eu preciso ter uma qualidade de vida. Eu preciso trabalhar essa síndrome do tri-hiper. Hiperprodução de pensamentos, hiperpreocupação com a imagem social e hipersensibilidade. Eu tenho que trabalhar essas 3 coisas na minha vida, porque assim eu vou desenvolver, construir a minha inteligência emocional. Através de quê? Da capacidade de pensar, da capacidade de refletir sobre si mesmo, de analisar seus comportamentos, de perceber suas consequências, a capacidade de se colocar no lugar do outro e tentar enxergar como o outro está enxergando, a capacidade de se autocriticar, de reconhecer seus limites e dar respostas maduras para as suas frustrações. Olá, Casanova, Robertinho Casanova e Mica, bom dia, boa noite aí, né? Grande abraço, querido e querida. Gente, vamos finalizar aqui, faltam 3 minutos. Quero dizer para você que próxima semana nós vamos continuar com a nossa série Superando o Cárcere Emocional. Não deixe de participar. Você que não viu a primeira live, vai lá no canal Patrícia Menezes do YouTube, se inscreve lá. Me ajuda, gente. Me ajuda a conquistar cada vez mais seguidores e a também alcançar mais pessoas. Porque quando você se inscreve, você vai receber o conteúdo, você vai compartilhar se você gosta do conteúdo e outras pessoas vão ser alcançadas, certo? Quer me seguir no Instagram? @psipatriciamenezes, também estou lá. Facebook, psicóloga Patrícia Menezes. E você vai acompanhando aí um pouco do meu trabalho, daquilo que eu tenho feito. Também atendo online. Quero aqui registrar isso, atendo online. Se você deseja ser atendido, entre em contato comigo pelo Message ou pela minha rede social, seja Instagram, seja Facebook. E eu estou aí a seu dispor, tá bom? Próxima semana teremos mais. Se você gostou dessa live, se você gostou do conteúdo, compartilha com outras pessoas. Coloca lá uma hashtag Superando o Cárcere Emocional, Superando o Cárcere da Emoção. Coloca uma foto lá da live no seu story, no Instagram, no Facebook, seja lá onde for. E vamos propagar esse conteúdo aí, tá bom? Então até terça-feira, se Deus quiser. E Deus abençoe cada um de vocês. Até lá!